Você conhece o João? Ele é dentista e tem algo para te contar. João vivia louco com tanta coisa para fazer: cuidar dos pacientes, agenda, material, pagamentos, impostos e mais um monte de compromissos. Até que um dia conheceu a Conepros, contabilidade especializada em profissionais da saúde. A Conepros mudou a vida dele. Através de uma assessoria via telefone, WhatsApp, e-mail e um portal do cliente cheio de cursos e informações, João conseguiu pôr ordem na sua rotina e hoje controla as finanças de seu consultório de maneira eficiente. Faça como João, torne-se cliente Conepros, economize impostos e tenha um contador disponível sempre que precisar. Acesse conepros.com.br e solicite sua proposta. Bom, pessoal, meu nome é Saulo Lima, tá? Sou contador da Conepros e o objetivo desse vídeo aqui é tentar explicar para vocês a medida provisória 936 de 1º de abril de 2020, que é a medida que instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda. Eu sei que deve estar todo mundo aí preocupado com essa situação, o que vai fazer com o funcionário e tal. Então, além de atender meus clientes, eu acho que nada mais justo eu fazer minha parte e tentar passar para vocês informações aí dessa lei, principalmente para vocês que são empreendedores, porque de fato é bastante complicadinho alguns aspectos, alguns pontos, necessitam ser bastante esmiuçados, e é o que eu vou tentar fazer agora, tá ok? Então vamos lá. Vamos começar aqui falando da medida provisória, né? Foi publicada dia 1º de abril de 2020, a gente está no dia 2, então foi o tempo que eu tive para ler e tentar equacionar ela e verificar como que seria aplicado. Falta uma série de coisas ainda, tá? Que infelizmente não vocês vão ver no decorrer da apresentação. Mas essa é a medida provisória que o governo instituiu para manutenção do emprego e renda, ou seja, para evitar a demissão em massa de funcionários no país durante esse período de calamidade pública. Qual que é o objetivo desse programa aqui? O objetivo do programa são basicamente 3, tá? Preservar o emprego e a renda, garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais e reduzir o impacto social decorrente das consequências do estado de calamidade pública e de emergência em saúde pública. Ou seja, o principal que o governo quer mesmo aqui é que não haja demissão em massa, que não aconteça aquele círculo, né? Demite funcionário, a empresa não gera, não presta serviço, não vende produto e devido àquela crise na economia. Então são esses os 3 objetivos do programa aqui. Quais que são as medidas que esse programa instituiu, tá? E o que a gente vai falar hoje aqui. Então, o Programa Emergencial de Preservação e Renda instituiu a redução proporcional da jornada de trabalhos e de salários e a suspensão temporária do contrato de trabalho. Então ele vai explicar para a gente aqui justamente essas 2 ações aqui, que é: você vai poder reduzir proporcionalmente a jornada de trabalho e, por consequência, o salário do teu funcionário, ou você vai poder suspender o contrato de trabalho dele, tá? Vamos falar um pouquinho aqui sobre a questão operacional. Como que vai funcionar isso daqui, tá? Então é o seguinte, ó. Você, empregador, vai ter que informar para o Ministério da Educação e Economia o acordo que você fizer com esse funcionário. Então, você fez um acordo de redução que pode ser de 25, deixa eu dar uma olhadinha onde está aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos tratar primeiro aqui da redução proporcional de salário, tá? Então, ó, como que vai funcionar a forma de pagamento início? Essa é uma prestação mensal que tem o início a partir do momento da redução de trabalho. O primeiro recebimento, ele tem um prazo de 30 dias e ele parte da data da celebração do acordo. Já a gente vai falar como vai funcionar a celebração do acordo. E o recebimento é desde que o empregador tenha feito a comunicação ao Ministério da Economia do acordo estipulado, tá? E a duração desse benefício, que é a redução proporcional, enquanto durar a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário, ou enquanto durar o estado lá de calamidade pública, tá?
Lembrando que isso aqui, vocês vão ter que conversar, no caso vocês tenham mais de 1, 2, 3, até 10 funcionários, conversar individualmente com eles e estabelecer certinho, tá? E o valor? O valor, ele é estabelecido sobre uma base de cálculo de seguro-desemprego, que eu vou explicar mais para frente. Esse valor que o funcionário vai receber é o valor referente à redução da jornada. Se você reduziu 25% da jornada do seu funcionário, o que ele vai receber sobre um cálculo feito lá com base no seguro-desemprego é esses 25%. Os outros 75%, é claro, vai ficar a cargo seu. Se for 50%, 50%. Se for 75%, 75%, tá? As condições aqui, ó, independe, ou seja, não é necessário que ele tenha cumprido qualquer período aquisitivo, que é aqueles períodos aquisitivos do seguro-desemprego, do tempo de vínculo, ou seja, se ele foi contratado antes da medida saiu dia 1/4, ele foi contratado dia 30 de março, 31 de março, cabe também. E o número de salários recebidos, tá? Percentual de redução, vamos lá. Percentual de redução aqui, ó, 25%, 50% e 75% do salário. Como que funciona? Para a gente deixar bem claro, eu vou até escrever aqui. Se o percentual de redução do salário for 25%, o funcionário vai receber quanto do governo? 25% sobre o cálculo do seguro-desemprego, certo? Sobre o cálculo do seguro-desemprego. Depois eu vou explicar para vocês o cálculo do seguro-desemprego. Sobre o cálculo do seguro-desemprego. Se a redução de jornada foi de 50%. 50%, vamos colocar uma porcentagem aqui. 50% sobre o cálculo do seguro-desemprego. Se a redução foi de 75%. 75% sobre o cálculo do seguro-desemprego. Que depois eu vou abrir aqui no Google e vou explicar para vocês. Tá? Na verdade, eu vou explicar já. Como que funciona esse percentual de redução aqui? Ó? Vai funcionar da seguinte forma, vamos lá. Tabela de contribuição, tabela seguro-desemprego. Primeira coisa que vocês têm que saber, tá? Seguro-desemprego é pela média dos últimos 3 salários do funcionário. Então a gente vai pegar a média dos últimos 3 salários e vamos aplicar nessa tabelinha aqui. O que acontece, ó? Se a média salarial dos últimos 3 salários do teu funcionário der até R$ 1.599,61, multiplica-se o salário médio por 0,8. Então vamos imaginar aqui, ó. Vamos pegar a calculadora aqui. Vamos imaginar que o meu funcionário ele ganha R$ 1.110, mas vamos colocar aqui só a título de exemplo para facilitar o nosso cálculo. 90 de adicional de insalubridade. Adicional de insalubridade entra aqui, tá? Então é R$ 1.200. O que você vai fazer? Você vai vir aqui. Vamos supor que ele recebeu esses R$ 1.200 nos últimos 3 meses. Então a gente vai multiplicar por 3, certo? Recebeu igual no Olerite dele lá, veio 1.200, 1.200, dá R$ 3.600. R$ 3.600. Depois a gente divide por 3. Para quê? Para a gente obter a média salarial. Dividimos por 3, obtemos a média salarial de 1.200. Aí o que a gente faz? Verifica a faixa de salário médio. Esse trabalhador aqui está se enquadrando nessa primeira faixa de salário médio. Então a gente vai multiplicar esse valor aqui por 0,80%. Vamos ver quanto que vai dar? R$ 1.200 vezes 0,8. Vai dar R$ 960. Quer dizer então que o meu funcionário vai receber R$ 960? Não. Vai depender da redução da jornada. Então, o que o teu funcionário vai receber? Se você reduziu 25% da jornada de trabalho do teu funcionário, ele vai receber 25% do 960. 50%? 50% dos 960. 75%? 75% dos R$ 960, ok? E quando que cessa isso daqui? Como que funciona? Como que a gente vai fazer para esse salário voltar ao normal? Vai cessar a partir de 2 dias corridos, contado da cessação do estado de calamidade pública, ou seja, o governo decretou calamidade pública. A partir do momento em que cessa, no prazo de 2 dias,
cessa o benefício, o salário do colaborador volta ao normal, tá? Da data estabelecida no acordo individual, aqui é interessante vocês, quando forem elaborar os acordos com cada funcionário aí, vai estipular uma data lá que pode colocar, no caso, essa data, a data de cessação da calamidade pública, tá? Da data de comunicação do empregador, informando, deixa eu colocar aqui, informando ao empregado a decisão de antecipar o fim de redução pactuada, tá? Então você vai informar lá o teu empregado que você quer antecipar o fim do período da redução e o teu empregado vai voltar a trabalhar. Perfeito? Essa aqui é quando a gente vai falar do percentual de redução. Então, beleza, falamos do percentual de redução. Agora vamos falar percentual de redução de horas e de salário, é bom deixar bem claro. Agora vamos falar sobre a suspensão temporária de contrato de trabalho. Como que vai funcionar? Forma de pagamento, mesma coisa, prestação mensal, o início é da data da suspensão, desde que informado. Vou fazer um parênteses aqui, para a gente ver essa questão aqui que a gente sempre fala desde que informado. O que acontece? Vem aqui para nossa parte operacional, tá? Quem vai regular esse negócio aqui é o Ministério da Economia. Só que o Ministério da Economia ainda não emitiu nenhum ato infralei, que a gente chama de ato normativo, para explicar para todos os escritórios de contabilidade do Brasil, ou para aquelas empresas que mantêm um departamento de RH, como que vai funcionar essa prestação de informações. Mas o fato é que você se você optar pela redução da jornada de trabalho de salário ou pela suspensão de trabalho, tem-se um prazo de 10 dias da celebração do acordo que você fez com o teu funcionário, ou seja, chamou o funcionário, e aqui cabe ressaltar, tá, que você pode usar meio eletrônico. Aquele prazo, você chama o funcionário, marca com ele 2 dias para você avisar o funcionário, a gente vai fazer um acordo aqui daqui 2 dias. Aí você marca a reunião com o funcionário e explica para ele. Pode ser por meio eletrônico, como eu digo, pode fazer uma reunião por Hangout, por Google, por qualquer outro meio e explicar para o funcionário. Não precisa necessariamente estar presente. Depois que você celebrou o acordo, você vai mandar para o teu RH, para o teu escritório de contabilidade. O que vai acontecer? O teu escritório de contabilidade vai ter o prazo de 10 dias para prestar a informação para o Ministério da Economia, e a forma como presta essa informação não está regulada. A gente não sabe como vai prestar essa informação ainda, para prestar essa informação aqui para eles, para a pessoa poder receber. Os funcionários vão receber a partir do momento da celebração do acordo, se a informação for prestada nos 10 dias. Não prestei informação no prazo de 10 dias. O que acontece? Vamos lá? Empregador, se você não prestou informação no prazo de 10 dias, você vai ficar responsável pelo pagamento dessa remuneração, ou seja, desse percentual que o governo ia pagar, você vai ficar responsável, inclusive os respectivos encargos sociais que vêm juntos a essa remuneração, tá? Até que a informação seja prestada. Ou seja, se o teu escritório não estava muito atento, ou se o teu RH não estava muito atento, e prestou 20 dias, por exemplo, depois, durante esses 20 dias, você, empregador, é responsável por isso, tá? E a data de início, ó. A data de início aqui para a contagem do prazo de 30 dias, que é quando cai a primeira parcela, é a data em que essa informação tenha sido prestada, tá? O benefício será devido pelo restante do período pactuado. Então, assim, o período é 60 dias, que é o que está autorizado. Então, beleza. O período é X dias, que é o que está autorizado. Quer dizer, então, que se eu deixei de prestar a informação por 20 dias, o funcionário vai receber os 40 dias. O resto fica em cargo do empregador. Tem que tomar muito cuidado com isso, conversar com o contador, fez o acordo, celebrou o acordo lá, já pega e manda para o contador, celebrei o acordo, orienta ele, provavelmente ele deve estar sabendo, mas fala para ele, tem um prazo de 10 dias para fazer a comunicação para o governo, para você poder, para mim não ter prejuízo financeiro com isso daí, tá ok? Uma coisa que eu tenho que deixar bem claro aqui, a gente sabe que acontece, né? Pagamento indevido. O que é o pagamento indevido?
Eu sei que muita gente, infelizmente, tem o hábito de fazer alguns acordos fora da legislação trabalhista, ou que às vezes escritório, a gente acaba nem sabendo o que vocês estão fazendo. Então, na verdade, o salário do funcionário era 1.500 e oferece algum benefício para o funcionário se manter motivado na empresa e tal. O que acontece? Isso não entra, tá? Então, tem que tomar muito cuidado, porque o pagamento indevido desse benefício, porque no primeiro momento, tá, o governo vai efetuar o pagamento. Depois que vai ter auditoria e fiscalização sobre isso. A gente vai falar um pouquinho mais. Então, se você fez o pagamento indevido, gera inscrição em dívida ativa, execução judicial e cobrança, tanto do empregado quanto do empregador pelo que foi pago indevidamente, tá? Então, é mais ou menos essa a operacionalização aqui desse sistema aqui, quando a gente fala da redução proporcional da jornada de trabalhos e também para suspensão temporária de contrato, tá? Suspensão temporária de contrato, então, é o início da suspensão, duração, enquanto durar a suspensão de contrato de trabalho, valor é o valor mensal, né? Equivalente a 100% de seguro-desemprego que o empregado teria direito. Então, assim, tem o cálculozinho lá do seguro-desemprego que eu já expliquei para você, 100% daquele cálculo. Isso daqui, se a tua empresa teve um faturamento em 2019 inferior a 4.800.000. Se a tua empresa teve um faturamento superior, tá? O benefício vai durar 60 dias e a empresa vai ter que arcar com 30% da remuneração. Então, o governo vai arcar com 70% do seguro-desemprego sobre aquele cálculo que a gente já fez. Isso para suspensão, tá? Condições da suspensão aqui, ó. Independe do cumprimento de qualquer período adquisitivo também, do tempo de vínculo empregatício e do número de salários recebidos, conforme a gente colocou lá. A suspensão aqui. Deixa eu ver aqui. Suspensão. Prazo máximo da suspensão do contrato de trabalho. É o prazo de 60 dias, poderá ser fracionado em até 2 períodos de 30 dias, ou seja, pelo que eu entendi até aqui da legislação, tá? Você pode fracionar esse período que você tem de 60 dias por 2 períodos de 30 dias. Não sei, ainda não tenho informação para passar se você pode fazer a mescla dos dois, tá? Mas a princípio você pode fracionar isso, tem total certeza para te passar, que você pode fracionar 30 dias, dar férias para o teu funcionário de 15, 30 dias, ou adiantar férias, conforme já está permitido, e depois suspender por mais 30 dias. Então a gente tem aí, quem está devendo férias, 90 dias aí, né? Ele fará jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador e seus empregados. Então o que acontece? Auxílio alimentação, vale refeição, todos os benefícios que tem durante o período de suspensão, o empregado fará jus. Não tem como fugir disso, tá? Mas não é justo porque o funcionário não está trabalhando, então ele não usa vale alimentação. Assim, eu sempre deixo muito claro para os meus clientes, eu tenho que passar a informação que está na lei. O que está na lei é fazer isso. Quer fazer diferente? Pode ter uma consequência depois. É o que eu falo. Vai gerando pequenos passivos e depois pode dar muito problema lá na frente, tá? Então, ele fica autorizado a recolher para o regime de previdência social na qualidade de segurado facultativo. O que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer que, durante o período de suspensão do contrato de trabalho, você, empregador, não vai pagar INSS para o funcionário. Então, significa que você que é empregador, lembra quando você recolhe o teu Simples Nacional, que tem o extrato, que tem lá a contribuição previdenciária patronal, ou você que é lucro presumido e paga a contribuição previdenciária patronal, você não vai pagar essa contribuição, esse INSS, esses encargos, durante o período de suspensão. Se o funcionário quiser, ele pode contribuir como segurado individual, ou seja, ele vai lá no site da Previdência, ou ele chama o escritório de contabilidade, gera através do número do PIS ou do NIT dele a guia de previdência social e durante esses 2 meses ele vai lá e faz o recolhimento. Esse recolhimento é de 11% a 20%, tá? Na verdade são 2, 11% e somente 20%, tá? Suspensão se encerra no prazo de 2 dias contado da cessação do estado de calamidade pública, da data estabelecida no acordo individual, da data de comunicação do empregador e do informe, data de comunicação do empregador, deixa eu puxar para cá,
informando que vai voltar, tá? Importantíssimo isso daqui. Isso daqui cai muito para todo mundo, tá? Se durante o período de suspensão temporária do contrato de trabalho, o empregador mantiver as atividades de trabalho, ainda que parcialmente, por meio de teletrabalho, trabalho remoto, trabalho à distância, ficará descaracterizada a suspensão do contrato de trabalho, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Tem grupo de WhatsApp, troca e-mail com o funcionário, se suspendeu, esquece o teu funcionário. Não manda um WhatsApp para ele, não manda nada, porque isso aqui pode descaracterizar a suspensão do contrato de trabalho e o teu funcionário entrar contra você e você tem uma série de prejuízos, tá? Então aqui, ó, o que acontece? Suspendeu o contrato de trabalho depois, né? Claro, isso não vai acontecer nesse momento, mas suspendeu porque você colocou ele em teletrabalho, porque você manteve contato com assuntos relacionados ao trabalho durante esse período aí. Você pode sofrer a penalidade de efetuar o pagamento imediato da remuneração e dos encargos referente a todo o período de suspensão, as penalidades previstas na legislação, que é aquelas da Justiça de Trabalho que todo mundo conhece, e se tiver alguma sanção prevista lá na convenção, no acordo coletivo, você vai ter que arcar com isso, beleza? Tem que tomar muito cuidado com isso aqui. É importantíssimo, eu nem sei se tem esse acento aqui não. Eu coloquei 2 acentos, né? Deixa eu dar um Ctrl Z. Não, vamos ver, ele vai falar agora. Importantíssimo, tá aqui, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso daqui. Não entre em contato com o funcionário se resolver suspender, tá? Vai ser um acordo entre vocês, entre suspensão, ou entre a redução do salário, mas vai fazer suspensão, cuidado com isso daqui, tá? Então vamos continuar aqui. A gente já viu então quais são os 3 benefícios aqui. Então já falando das medidas, falei com vocês sobre o operacional aqui. Vamos lá falar um pouquinho sobre algumas coisas que falando dos objetivos do programa, algumas coisas que são importantes para o funcionário. Deixa eu até numerar aqui. Vemos o 1, vemos o... Cadê o 2? Programas, está aqui em cima. Vemos o 2 já. Já vemos o mimos, já vimos a questão do operacional, que é o que eu falei para vocês. A gente ainda não sabe como vai operacionalizar, mas a partir do momento que fez o contrato, tem 10 dias para informar o governo. Importantíssimo para o empregado, tá? Para o funcionário. O recebimento do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda não impede a concessão e não altera o valor do seguro-desemprego a que o empregado vier a ter direito. Ou seja, se depois de passar esse estado de calamidade pública, esse vírus for embora, tal, o empregado vier a ser demitido e tiver direito ao seguro-desemprego, por a gente estar usando de base de cálculo e tudo aqui, ele pode achar que não teria direito, mas ele vai ter o direito ao seguro-desemprego normal e nas condições previstas conforme eu te expliquei, de média salarial, tabela e tudo mais. Não será devido ao empregado, no caso, o benefício, suspensão ou redução da jornada de trabalho, não é devido ao empregado que esteja em gozo de benefício de prestação continuada do regime geral de previdência social. O que é isso? Auxílio-doença, salário-maternidade e uma série de outros, que já estiver em gozo do seguro-desemprego ou que estiver recebendo alguma bolsa para qualificação profissional. Esses 3 casos aqui, ele não vai receber. Implementação para os empregados. Quais são os empregados que têm o direito aqui? Aqueles com salário igual ou inferior a R$ 3.135, tá? Para abranger a maioria da população mesmo. E os que têm nível superior, que percebam salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite de benefício do regime da Previdência Social, tá? Que dá esse valor aqui, R$ 11.678,90. Então, esses profissionais aqui, que abarcam a maioria do 95% da população, acredito, são os que vão ter o direito ao recebimento, tá? Então, falamos aqui de um assunto importante para o funcionário, 4. Agora, vamos falar de algumas observações aqui. Durante o estado de calamidade pública. Durante o estado de calamidade pública, o empregador poderá acordar a redução da jornada de trabalho, de salário de seus empregados por até 90 dias,
Lembra que a suspensão, 60 dias, tá aqui, ó, 60 dias a suspensão. Já a redução proporcional de jornada e trabalho de salários é por até 90 dias, beleza? Condições: preservação do salário hora de trabalho. Isso aqui é só para dizer para vocês que o cálculo ele funciona geralmente assim para a gente descobrir o valor hora do funcionário. Então, o funcionário ganha lá 1.100 de salário base, a gente divide por 220 horas, entendeu? Que daria R$5 a hora. O que ele está falando aqui? Quer dizer então que eu vou reduzir 25%. Reduzir 25% vezes 0,25. Quer dizer então que eu vou reduzir 220 horas vezes 0,25% vai dar 55 horas, 145 horas. Quer dizer que se o meu funcionário ganha R$1.100, eu vou ter que multiplicar agora, ao invés de ser por 220, por 155 horas, 100 menos 35, 165 horas. Não, você não vai ter que dividir. Vai continuar o mesmo salário, o mesmo valor da hora, tá? A pactuação de acordo individual deve ter sido por escrito entre empregado e empregador, tá? E deve ter sido encaminhado ao empregado com antecedência de no mínimo 2 dias corridos, ou seja, conversa com o empregado, faz o acordo, utiliza esses 2 dias, manda para ele, conversa com ele, fala, vamos fazer isso aqui, tá? E depois, não esquecer de fazer o quê? Mandar para o escritório o acordo que você fez. Por quê? Porque a gente falou aqui, ó, que tem que prestar informação no prazo. Se não prestar informação no prazo, vocês vão ter que arcar com os custos. Tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Fez o acordo, manda, tá? Fiz o acordo com o meu empregado, ou de redução de jornada e de salário, ou de suspensão de trabalho. O que acontece? Acontece o que a gente chama garantia no emprego ao empregado, tá? Essa garantia, durante o período de acordo de redução da jornada de trabalho e de salário, e suspensão do contrato de trabalho, ele vai ter a garantia no emprego. Após o estabelecimento da jornada de salário ou após o restabelecimento da jornada de trabalho e de salário ou do encerramento da suspensão temporária do contrato de trabalho por período equivalente ao acordo para redução ou suspensão. Ou seja, suspendi 60 dias, ele tem o que a gente pode chamar de estabilidade no emprego mais 60 dias. Reduzir 25% da jornada por 3 meses. Ele vai ter o que a gente pode chamar de estabilidade por mais 3 meses. Isso quando voltar à normalidade, tá? Observação muito importante aqui. Se houver demissão durante o período de estabilidade ou garantia provisória. Eu falo estabilidade, que é mais simples para entender, mas a lei lá fala garantia provisória. O que vai acontecer? O empregador vai dever uma indenização para o empregado. Como que é essa indenização? 50% se a redução da jornada de trabalho e de salário for igual ou superior a 25% e inferior a 50%. Beleza? 75% se a redução de jornada de trabalho e de salário for igual ou superior a 50%, foi igual ou superior a 50% e inferior a 70%. 100% se a redução de jornada de trabalho salarial for superior a 75% do contrato estabelecido, tá? Na suspensão. Exceção a isso é as hipóteses de dispensa a pedido do empregado, ou seja, o empregado, você empregador não pode demitir, mas o empregado pode pedir demissão. Aí ele não recebe essa indenização, é uma exceção. Ou por justa causa, né? O empregado fez alguma coisa, roubou a empresa, cometeu algum ato ilícito, então são condições de exceção a isso daqui, tá? E ainda mais um recado que eu tenho que dar para vocês, que eu tenho que deixar vocês atentos aqui, tá? Sobre isso, é quanto à auditoria fiscal, tá? Irregularidades constatadas pela Auditoria Fiscal do Trabalho nos acordos de redução de jornada de trabalho, de salário ou de suspensão temporária do contrato previsto na medida, estão sujeitos os infratores à multa. Quando fala sujeito aos infratores, é tanto o empregador quanto o empregado. Então tem que tomar cuidado, porque nesse primeiro momento o governo está liberando para todo mundo. Vão colocar todo mundo para dentro. E depois vai ter todo um trabalho de auditor fiscal de trabalho, de INSS, todo mundo aí para tentar fiscalizar isso aí e verificar o que foi feito, o governo retornar para os cofres públicos
esse dinheiro que foi pago indevidamente. Lembrando vocês que, lembra que a gente fala aqui do pagamento indevido, ó, inscrição em dívida ativa, execução judicial do empregado e do empregador. Tem que tomar muito cuidado com isso para não fazer coisa errada, tá? Valores a receber para o funcionário, não tem nada aqui, porque foi o que eu passei para vocês. Aquele cálculo lá da média dos últimos 3 salários. Sindicato, tá? Você pode fazer o acordo individual, mas pode ter o acordo coletivo. Como que vai funcionar essa questão do acordo coletivo? Deixa eu deletar isso aqui, porque eu já expliquei. Então não tem nem por que eu deixar aqui. Deixa eu deletar. Beleza. Sindicatos. Item 6 aqui, sindicatos. Como que funcionar? Foi feito o acordo coletivo lá pelo sindicato, convenção, acordo coletivo. Eles poderão estabelecer percentuais de redução de jornada, de trabalho e de salários diversos desses 25, 50, 75, está estabelecido nessa MP. Mas, se fizerem isso, se fizer assim, o acordo ele tem que observar que menor que 25% não haverá percepção do benefício. Então, se o acordo for menor que 25% da redução da jornada, o funcionário não vai ter nenhum benefício. É claro que os sindicatos não vão fazer isso, né? 25% para redução de jornada, para redução de jornada de salário igual ou superior a 25% e inferior a 50%, então vai ter direito à percepção de 25%, que vai funcionar nas mesmas hipóteses do outro. A redução de 50% e inferior a 75%, vai ter direito a 50%, isso porque o sindicato pode estabelecer lá 70%, entendeu? E 75%, para a redução de jornada de salário superior a 75%. Atenção, tá? As convenções dos acordos coletivos de trabalho celebrados anteriormente poderão ser renegociados para adequação de seus termos, no prazo de 10 dias corridos, contado da publicação dessa MP. Então, se tinha uma convenção lá, eles podem aditar e fazer o que eles quiserem até dia 11 de abril, em tese, tá? Acordos individuais de redução de jornada, de salário ou suspensão de contrato de trabalho, pactuado nos termos dessa medida provisória, deverão ser comunicados pelos empregadores ao respectivo sindicato laboral, no prazo de até 10 dias corridos, contado da sua celebração. Então, além de ter que fazer lá a comunicação lá do operacional, que a gente viu aqui, cadê o operacional? Vai estar aqui em cima o operacional. Lá do operacional para o Ministério da Economia, que a gente não sabe ainda como vai fazer, tem que mandar o acordo para o sindicato da categoria, tá? Eu acredito que basicamente é isso. Deixa eu diminuir tudo isso daqui para verificar em termos gerais se deu. Então, vamos lá. Vimos os objetivos do programa, foi o item 1. Vimos o item 2, medidas. Vimos o item 3, a parte operacional, importante para o funcionário. Vimos algumas observações aqui, como vai funcionar para os sindicatos. Bom, eu acredito que é isso, tá? Em geral, a lei aqui, pode ser que tenha uma ou outra coisinha, algumas coisas que vai falar lá da questão de quem fatura acima de 4.800.000, eu não abordei aqui, porque nem é o tipo de cliente que a Conepos trabalha, então acredito que a maioria que vai ter acesso a essa informação aqui são empresas que estão ou no lucro presumido ou no Simples Nacional, então não vai ter muita importância essa questão do acima de 4.800.000 e como funciona a operacionalização se a tua empresa ganha acima de 4.800.000, tá ok? É isso, esse vídeo foi feito para mandar para os meus clientes e para eles poderem distribuir para quem eles acharem necessários para entender direitinho a dinâmica dessa lei aqui. Vamos aguardar a regulação para ver como que a gente vai operacionalizar isso. Mas os acordos com os funcionários de vocês já podem começar a fazer de acordo com o que vocês entenderem melhor. Ou suspender o contrato, acordo individual, lembrando, tá? Celebrar um contrato, conversa com o contador, ou redução da jornada de trabalho se vocês continuam laborando, tá ok? Era isso que eu tinha para passar para vocês, obrigado.